A TV O Dia vem acompanhando a programação da Escola de Empresários. É um curso de formação de empresários, né, que está na segunda edição. Aqui eu converso com o sócio e consultor da Gomes de Matos, que, juntamente com a Renata Lourdes, a coach executiva, eles promovem esse curso aqui em Teresina, que está na segunda edição, significa que é sucesso. Gestão estratégica de pessoas, esse vai ser o módulo que você vai ministrar. O que você vai pontuar? Toda empresa ela é basicamente formada de pessoas, né? Eu costumo dizer que as pessoas é que fazem as empresas. Então, às vezes o sobrenome da pessoa, muitas vezes é o sobrenome da empresa. E nesse sentido, a gente trabalha muito a questão de como atrair os melhores profissionais, qual seria a melhor maneira de fazer o engajamento deles, de desenvolver pessoas certas nos lugares certos. Então, esses são os principais aspectos que a gente vai trabalhar para os empresários, né? Então, os empresários eles querem metodologias práticas. Então, como a gente já está no mercado há 22 anos, a Gomes de Matos Consultoria, então a gente trabalha no dia a dia com empresários. A gente costuma dizer que nós somos os médicos das empresas, né? As empresas estão com algum problema ligado a pessoas. O que é que eu faço com esse profissional? Eu promovo ele, eu avalio quem tem potencial, quem é uma pessoa certa no lugar errado, quem é uma pessoa errada. Então, esse tipo de decisão, a gente ajuda os líderes das empresas a tomar decisões sobre pessoas. Esse é o principal objetivo da gente como consultor. Eu sei que é uma área importante, né, que é a questão pessoal, mas as empresas, você acredita que as grandes empresas sim, mas a maioria das empresas, elas estão antenadas por essa questão de pessoal? Pode melhorar. Então, eu percebo que está desenvolvendo essa cultura de foco nas pessoas. Então, as empresas, muitas vezes, elas têm foco nas tarefas, têm foco nos resultados, e aí, no terceiro momento, ela vem para o foco nas pessoas. Melhora quando a economia aquece. Então, um dos aspectos que a gente vai tratar no curso é justamente isso. Uma coisa é fazer gestão de pessoas no momento de crise, que muitas vezes eu tenho que enxugar quadro, mas aí agora, com a retomada da economia, né, que a gente está projetando mais um ano de crescimento, 2 anos seguidos de crescimento, por mais que seja pouco, mas aí a empresa começa a buscar mais profissionais, já não tem tanta facilidade de contratar bons profissionais, porque os bons já estão empregados. Então, se eu descubro que cada profissional valoriza, eu consigo motivar ele de uma maneira mais adequada. A questão do desempenho dessas pessoas, existe métodos de avaliação assim generalizados? Perfeito, esse é um tema que a gente trabalha bastante. Então, a primeira coisa para eu montar uma avaliação de desempenho é eu entender quais são os objetivos da minha empresa. Eu quero crescer, eu quero enxugar, eu quero um foco em sustentabilidade, eu quero um foco em economia, eu quero expandir. Com base nisso, é montado o que a gente chama de competências organizacionais. O que é que todo mundo da empresa tem que ter, independente da função? A minha empresa é focada no cliente, então está me puxando uma competência relacionamento interpessoal. Então, todo mundo daquela empresa ali, ela tem que desenvolver aquela característica. Como também a gente trabalha competências técnicas e comportamentais específicas da função. Exemplo, uma pessoa da área financeira, normalmente vai ter características comportamentais ligadas à organização, disciplina de processos. Já uma pessoa da área comercial, ela já tem que ser uma boa comunicadora, ela tem que ter mais relacionamento pessoal, como também conhecimento diferente, né? Técnicas de venda, técnica de negociação. E lá no financeiro ela vai ter outros conhecimentos mais específicos da área. Então, isso é a gestão de competências. Eu mapear quais são as competências da função e quais são as competências da empresa. Mas também a gente não pode esquecer do lado dos indicadores, das metas. Então, hoje, cada vez mais as pessoas são motivadas por desafios. Então, é interessante também que a gente defina metas individuais ou metas coletivas para que as pessoas possam dar um desempenho maior, trocar um empenho por resultado. Então, uma avaliação de desempenho, normalmente, eu avalio competências, se a pessoa encaixa no cargo e na cultura da empresa, e também se ela está entregando os resultados que são inerentes à função dela. Arthur, para finalizar a nossa entrevista, o Sistema O Dia de Comunicação tem um projeto grandioso, muito interessante, que é o Marcas Inesquecíveis, que ele premia, né, numa grande noite, as marcas, as empresas, né, mais lembradas pelos consumidores teresinenses. Com certeza, essas empresas, elas desenvolvem estratégias nesse segmento, no segmento de pessoal. Para o empresário que não está
que não vai participar do curso e está nos assistindo agora, para ele se tornar uma marca lembrada nesse segmento que você vai administrar, que dica você daria? É importante porque quem atende o cliente final dele são as pessoas. Então, hoje, em gestão de pessoas, trabalha muito isso. Primeiro, eu tenho que buscar uma satisfação da minha equipe. Como é que está o clima da minha empresa? Porque se os meus funcionários eles estão desmotivados ou estão desengajados, isso vai transparecer no teu cliente final. Então, dificilmente tua marca vai ser lembrada se os teus funcionários não estão engajados. Então, é muito para uma marca, uma empresa ser bem conhecida, são dois aspectos que são levados em consideração. Em primeiro lugar, qual é a cultura da tua empresa? Como é que é o jeito de trabalhar lá? Tem valorização das pessoas? Então, isso é muito importante, como também o marketing. Então, são dois pilares para que uma empresa ela seja referência. Eu tenho que saber como é que é a reputação daquela empresa e também como é que ela trata as pessoas. Então, são dois aspectos importantíssimos. E só para encerrar, que você me pediu uma dica, a dica que eu dou, mais ou menos, o Brasil ele tem a cultura muito de trabalhar os pontos fracos das pessoas. E cada vez mais em gestão de pessoas, a gente está montando ações para desenvolver os pontos fortes das pessoas. Exemplo, por exemplo, quando um aluno tira uma nota baixa na escola, ele tira nota 10 em matemática, mas aí em português ele tira uma nota baixa. O que é que os pais fazem? Eles pagam a aula particular para o português, mas esquece que o potencial daquela pessoa está na matemática. Então, aconteceu comigo até um fato interessante também com a minha esposa. Meu filho é exatamente esse caso. Ele tira só notas boas em matemática, mas em português ele tira notas, ele passa se arrastando. Meu filho tem 8 anos. Aí ela disse assim, Arthur, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele no Kumon de português para ver se ele se desenvolve. Aí eu falei, não, nós vamos fazer isso não, nós vamos colocar ele no Kumon de matemática, porque o talento dele está em matemática. Então, assim como na nossa cultura brasileira existe essa questão de trabalhar só pontos fracos das pessoas, nós terminamos criando nas empresas vários profissionais medianos. E aí fica todo mundo nivelado, mas não tem ninguém que se destaque em algo relevante. Então, a dica que eu dou para os empresários aqui de Teresina é o seguinte, mapeie ponto fraco, ele é para ser neutralizado. Qual é o mínimo aceitável para eu conseguir fazer aquela tarefa? Mas o principal é você identificar em cada funcionário teu o que é que ele tem de forte. Aí sim, aí você invista ele em cursos, em atividades que ele potencialize ainda mais esses pontos fortes dele. Aí você vai ter sucesso. Arthur, muito obrigado pela entrevista, pelas informações e sucesso no curso aí de Escola de Empresários que está na 2ª edição. Obrigado, aguardo vocês lá. Então, os interessados também procurem Renata Lourdes, que ela pode dar mais informações sobre as próximas turmas. Obrigado.